Olá, como estamos todos os espíritos encarnados e desencarnados que nos assistem? Encarnados são os espíritos que estão aqui na Terra ainda em corpo, carne e sangue. Os desencarnados são os espíritos que já se foram e já estão no plano espiritual. Como os espíritos que estão no plano espiritual, muitos deles têm necessidade ainda das coisas terrenas, nós estamos saudando a todos. E que esses espíritos também possam ouvir e entender a mensagem de sabedoria do Evangelho de Carlos Torres Pastorino, uma obra de 1967, foi publicada em 67 pela editora Sabedoria, certo? Então, gente, hoje nós vamos estudar o prólogo de Lucas. Lucas era um médico grego, então, por ser um médico grego, ele era mais organizado que os outros evangelistas, que eram de origem judaica, certo? Mas então vamos entender o que é o prólogo de Lucas, que é o quê? O que é um prólogo? No teatro grego da época, na tragédia grega, um prólogo, ele é o quê? Ele é o início, é um prefácio. Então o prólogo hoje é um prefácio para iniciar todo um trabalho. Então, na época, foi colocado como o prólogo de Lucas. E eu vou ler para vocês o que Lucas escreveu, que está em Lucas 1:4. Tendo muitos empreendido fazer uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, como nos transmitiram os que foram deles testemunhas oculares desde o princípio e ministros da palavra, também a mim, depois de haver investigado tudo cuidadosamente, desde o começo, pareceu-me bem, excelentíssimo Teófilo, dar-te por escrito uma narração em ordem, para que conheças a verdade das coisas em que foste instruído. Então, gente, o que Lucas está colocando aqui é que ele foi solicitado para fazer o evangelho. Quem pediu que Lucas fizesse o evangelho? Paulo de Tarso, porque Paulo de Tarso não tinha condições de escrever o evangelho. Então, ele pediu que Lucas o fizesse e Lucas o fez. Então, como que ele fez? Ele pesquisou em todos os lugares que Jesus foi e, sobretudo, com João Evangelista e com Maria de Nazaré, a mãe de Jesus. Então, como Lucas era um médico, era um literato, era um homem de tradição grega, acadêmica, ele fez um evangelho mais organizado. E é isso que nós temos que entender. Então, quando ele fala como o excelentíssimo Teófilo, Teófilo são todas aquelas pessoas cristãs que à época eram as pessoas a quem ele estava enviando o evangelho que ele escreveu a pedido de Paulo de Tarso. Paulo, o apóstolo, aquele que foi Saulo de Tarso e tornou-se Paulo, o apóstolo. Isso é história, qualquer dia desses a gente comenta sobre isso. Lucas era um médico maravilhoso, extremamente inteligente, muito dedicado a Paulo, e à medida que ele conhecia as histórias através de Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, de João Evangelista e de outros que disseram a Lucas como Jesus atuava, ele conheceu Jesus como se ele havia visto. Ele nunca viu Jesus encarnado, mas certamente Lucas tinha as intuições e escreveu de forma muito bonita, muito linda.
Então é aí que nós estamos começando a entrar no que foi o início do Evangelho de Jesus. E aí, o que eu preciso dizer a todos vocês, o Evangelho, a sabedoria do Evangelho não é algo que você tem que mostrar para fora, mas você tem que mostrar para si próprio, para dentro. Se você tentar pensar em sabedoria do Evangelho, pensando que você está passando para outras pessoas, tudo bem, isso é ótimo, tem que fazer isso mesmo, que é a luz acima do alqueire, mas quem é que tem que entender? É você. Então é uma obra íntima de você falar de você consigo mesmo. Se você não fizer assim, você não vai entender. É por isso que o primeiro e o segundo volume de Sabedoria do Evangelho sedimenta sedimenta toda a preparação para que você possa entender sabedoria do Evangelho a partir do terceiro volume, que nós vamos entrar diretamente nas palavras de Jesus e a explicação literal, que nós não vamos dar uma atenção muito grande, mas, sobretudo, a explicação simbólica. Aí a gente vai entender o Evangelho e a sabedoria e toda a sua beleza, toda a sua poesia, tudo o que Jesus veio nos trazer. Precisamos falar que Jesus é um espírito evoluidíssimo, né? É nosso irmão maior, ele nos ama com grandeza, ele nunca deu ordem a ninguém, ele pode ter recomendado, mas ordem ele nunca deu, porque ele era um espírito muito evoluído e todos nós possuímos livre arbítrio e somos livres. E dentro dessa liberdade é que nós temos que atuar. É por isso que sabedoria do Evangelho tira as coleiras mentais que nos foram impostas e colocadas desde a Idade Média, anterior à Idade Média, para que nós tivéssemos medo do inferno, do purgatório, de todas essas crendices que foram colocadas na nossa mente para que nós fizéssemos tudo aquilo que certas pessoas gostariam que nós fizéssemos, encarnadas e desencarnadas. Então, sabedoria do Evangelho é uma ferramenta libertadora e que vai nos ensinar e nos determinar que nós somos livres e estamos em busca da nossa libertação, que está muito mais nas nossas mentes e corações. E é aí que nós vamos entender o porquê de não fazermos mal para ninguém, o porquê de nós não nos suicidarmos e tudo mais. Porque nós estamos aqui encarnados para buscar aquilo que Jesus veio nos trazer, que é o reino divino. E para nós alcançarmos o reino divino, nós que estamos no reino humano, nós precisamos estar encarnados. Se você não estiver encarnado num corpo físico, o que acontece? Você não avança para o reino divino, porque para alcançar o reino divino é necessário superar o reino humano e alcançar o divino. E onde está esse divino? Está em nós e vive em nós. Então, gente, nós estamos condenados à felicidade. E este mundo está passando por uma transição de planeta de provas e expiações para planeta de regeneração. Quando Jesus veio há 2000 anos, o planeta estava passando de planeta primitivo para planeta de provas e expiações. E agora ele está passando pela transição de planeta de provas e expiações para planeta de regeneração. E no planeta de regeneração haverá muito mais condições de nós evoluirmos, compreendermos tudo o que nós estamos aqui repassando, que é um trabalho
fabuloso de Carlos Torres Pastorino, certo? Com o entendimento que Kardec trouxe. Então, como o Espiritismo de Allan Kardec, as obras básicas já estavam sedimentadas no coração de pessoas mais sofisticadas e preparadas, entrou a sabedoria do Evangelho, porque aí nós temos que entender que o Evangelho está muito acima, o Evangelho de Jesus está muito acima das religiões, está muito acima de muitos conceitos filosóficos que não têm nada a ver com a verdade. E aqui nós vamos ver a verdade e ninguém precisa se achar uma pessoa fora da caixinha. Ninguém está fora da caixinha. Todos nós fazemos parte do processo de evolução. Porque o Deus de amor, ele ama todos nós igualmente. Somos todos iguais na condição de filhos de Deus, de seus filhos bem-amados. Por isso que nós somos portadores da luz, porque a luz está em nós e vive em nós, que é a centelha divina, que a mônada está em nós e vive em nós, que o corpo búdico está em nós e vive em nós, que o Cristo interno está em nós e vive em nós, como Paulo já dizia, Paulo apóstolo, não sou mais eu quem vivo, o Cristo vive em mim, certo? No próximo episódio, nós vamos trabalhar o prólogo de Lucas dentro do que é o quaternário inferior e dentro do que é a tríade superior e a ponte de ligação que é a intuição. Tudo isso será trabalhado no próximo episódio. Gente, por favor, se inscrevam no nosso canal, façam parte, nos procurem, conversem conosco, estamos à disposição. Nós amamos vocês de coração aberto e estamos todos aqui dentro das mesmas condições. Que Jesus abençoe.